Toda travessia começa com um passo. E se você está aqui, talvez já tenha dado muitos. Eu sou Mariana, psicoterapeuta perinatal, mãe imigrante e criadora da Imigra Mama. E esse é o Histórias de Travessia, um espaço seguro para falar sobre gestar e maternar, longe do lugar onde tudo começou. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vinda a mais um episódio do Histórias de Travessia. Hoje nós vamos falar sobre algo que muitas mulheres imigrantes vivem, mas quase nunca nomeiam com coragem: o luto de dezembro. A semana passada não tivemos podcast por uma questão aí logística, mas acredito que tenha sido interessante deixar para esta semana o último episódio da primeira temporada, porque dentro desta semana recebi esta carta que irei ler hoje. Ela fala sobre a dor silenciosa que chega quando as ruas se enfeitam, quando as luzes brilham, quando o mundo parece celebrar e você sente que o seu coração está longe de tudo isso. A carta de hoje foi escrita por uma mulher que vive exatamente esse luto repetido, uma dor que volta todo ano, no mesmo mês, nos mesmos símbolos, nas mesmas músicas. E eu quero te lembrar, se você quiser compartilhar a sua travessia, seja ela qual for, escreva para cartas@imigramama.com. Aqui, toda história encontra abrigo. Respira comigo e vem ouvir essa travessia. Mari, entramos no mês de dezembro e quando chega o dia 1º, já me bate uma tristeza funda, uma espécie de depressão que eu quase consigo sentir fisicamente. As ruas, os shoppings, as músicas, as luzes, tudo tão enfeitado, tão cheio de símbolos que antes me davam alegria e que agora só me lembram de uma realidade que já não é minha. Desde que migrei, nunca mais passei um Natal com a minha família. Nunca mais senti o cheiro da ceia da minha mãe, a bagunça dos primos, a toalha vermelha esticada na mesa, as risadas que atravessavam a casa toda. Aqui, dezembro chega, mas chega também o vazio. Vejo minhas colegas imigrantes falando da minha nova família, dessa rede que vão construindo por aqui. E eu entendo, realmente entendo. Mas a minha família mesmo, essa ficou no Brasil. Minha nova família é o meu marido, o meu filho. E nas festas de fim de ano, somos sempre só nós três. Uma casa pequena, uma mesa simples, um silêncio que não combina com o Natal. Fico pensando como seria no Brasil. Como meu filho estaria rodeado de amor, de gente, de barulho bom. Como ele correria pela sala, como teria abraços para acolhê-lo, risadas para acompanhá-lo, colo para segurá-lo. E é aí que dezembro aperta, é aí que o peito dói. A cada ano essa saudade parece crescer junto com ele. E por mais que eu ame a vida que construí aqui, por mais que eu não me veja mais morando no Brasil, essa distância, Mari, essa distância, essa distância parece que vai me matando um pouquinho a cada dezembro. Às vezes,
Tenho vontade de largar tudo e ir embora, de comprar uma passagem sem pensar, de simplesmente voltar, nem que fosse só pelas festas. Mas a verdade é que minha vida está aqui e, ao mesmo tempo, meu coração insiste em querer estar lá. Dezembro, para mim, não é luxo, é luto. Um luto repetido, silencioso, que volta todo ano na mesma época. Obrigada por confiar essa dor à palavra. Obrigada por nomear algo que tantas mulheres sentem, mas quase ninguém fala em voz alta. O que você descreve não é tristeza de fim de ano, é luto. É luto por uma vida que você amou viver, por rituais que moldaram a sua infância, por cheiros, sons, pessoas e gestos que construíram a sua ideia de casa. E dezembro é o mês que acende tudo o que falta. A sua carta fala sobre amor, sobre pertencimento, sobre memória. E fala também sobre a dor dupla da imigração. A vida que você escolheu e a vida que o seu coração ainda habita. E eu quero te dizer, isso não é fraqueza. Isso é humanidade. O que você vive é um fenômeno muito comum entre mães imigrantes. O luto sazonal. O luto que acorda quando os símbolos do mundo acendem. O luto que não dói o ano inteiro, mas que volta com força quando dezembro chega. Porque dezembro é memória. Quando imigramos, perdemos pequenas coisas todos os dias. Mas em dezembro, perdemos tudo de uma vez. Perdemos o cheiro da ceia, perdemos a mesa cheia, perdemos a sensação de pertencimento automático, perdemos a certeza de que somos parte de algo maior. E não existe imigração capaz de nos preparar para isso. Você fala da sua nova família, marido, filho, e ao mesmo tempo da saudade da família que ficou. Essa divisão interna tem um nome: lealdade dividida. A mente vive aqui, o coração vive lá. E dezembro te puxa para os dois lados ao mesmo tempo. Há também algo muito importante na sua carta: a culpa. A culpa de desejar estar lá, mesmo amando estar aqui. Mas maternidade é isso: ambivalência, desejos que coexistem, contradições que fazem sentido. E eu quero trazer uma verdade com gentileza. Nenhuma mãe imigrante passa ilesa pelo Natal. Porque o Natal é feito de raízes e a imigração é feita de asas. E viver entre raízes e asas dói. Dezembro tem esse poder estranho de reacender memórias. Para muitas mulheres imigrantes, ele não é um mês, é um gatilho. É como se o corpo lembrasse sozinho do que perdeu. E há algo importante de dizer aqui. Em muitos estudos sobre luto, especialmente dentro da psicologia e da antropologia, há algo que aparece recorrentemente. Os rituais importam. Eles não são só tradição, são estrutura emocional, são formas humanas de dar sentido ao tempo e para sustentar a própria existência. São as práticas, os gestos, as reuniões, os encontros e até os cheiros que ajudam o corpo e a mente a compreender que algo mudou.
Não existe na literatura clássica uma teoria específica para o luto dos rituais, mas existe um consenso. A ausência de rituais ou a interrupção deles pode intensificar o sofrimento, porque os rituais são pontos de ancoragem. Eles organizam o tempo, o pertencimento, a memória, a despedida. Eles dizem: é Natal, é fim de ano, é tempo de reunir, é tempo de celebrar, é tempo de descansar, é tempo de estar com quem é nosso. E para quem vive longe da família, especialmente no fim do ano, o que dói não é apenas a distância. O que morre não é apenas a possibilidade de estar junto. É a falta dos rituais que marcavam a vida afetiva. A mesa cheia, as pessoas rodando pela casa, o cheiro da comida, as conversas que começam antes da ceia e terminam depois da meia-noite. O anúncio que o ano estava acabando. O abraço que vinha antes de qualquer palavra. Quando esses rituais deixam de existir, nasce um tipo de dor muito particular. Uma dor que não tem nome. O luto pelos rituais que ficaram no passado. Um luto que não se veste de preto, que não tem cerimônia, que ninguém reconhece de fora, mas que volta todo ano como dezembro. Um luto pelos rituais que ficaram no passado, pelos natais que existiam, pelos cheiros que se perderam, pelas pessoas que não chegam mais. E a sua carta fala exatamente disso. De um Natal que virou silêncio, de uma mesa pequena que tenta substituir uma mesa cheia, de uma alegria que não desapareceu, mas que ficou apertada. E a outra camada profunda aqui, o luto pelo Natal que o seu filho não vai viver. O Natal barulhento, o Natal cheio, o Natal de primos, tias, avós, filas na mesa, música alta, cheiro de comida, abraços espontâneos. Você não está apenas chorando o seu Natal perdido. Você está chorando o Natal que ele não terá. E isso pesa. Mas aqui vem algo muito importante. Luto não significa arrependimento. Luto significa amor. Eu quero te convidar para fazer um exercício agora comigo. Se você puder, feche os olhos. Respire fundo. Inspire e solte devagar. Coloque uma mão no peito e a outra no abdômen. Repita mentalmente: eu posso sentir alegria e tristeza ao mesmo tempo. Eu posso amar o que eu tenho e sentir saudade do que perdi. Eu posso viver dezembro sem me abandonar. Eu posso criar novos rituais sem apagar os antigos. Meu coração tem espaço para 2 mundos. Respira mais uma vez e perceba que há um Natal dentro de você que ninguém pode tirar.
Se dezembro é difícil para você, eu quero que saiba que você não está vivendo isso sozinha. A maternidade imigrante é feita de luzes acesas e sombras profundas. E tudo isso faz parte da travessia. Crie a sua aldeia pequena. Reinvente o seu ritual. Faça do seu lar um lugar onde o amor não precisa de multidão para existir. Se você quiser compartilhar sua travessia, escreva para cartas@imigramama.com. Siga o Histórias de Travessia no Spotify e compartilhe esse episódio com outras mães que vivem o luto de dezembro. E se quiser continuar essa conversa, me encontre no Instagram, @imigramama. Lá eu divido reflexões sobre presença, saudade e pertencimento. Eu sou a Mariana e essa foi mais uma travessia. Você não está sozinha. Esse episódio usou como base a carta real de uma ouvinte. Todas as reflexões foram elaboradas com base em princípios da psicologia e experiência clínica com gestantes brasileiras no exterior.